Olá, no insight de hoje eu vou falar mais especificamente sobre gestão financeira e um ponto muito importante que você deve tomar cuidado em relação ao endividamento de curto prazo. É um insight um pouco diferente, eu vou exemplificar construindo gráficos e eu espero que você goste desse formato. Exemplificando, imagine que esse seja o gráfico de necessidade de capital de giro da sua empresa. E você acabou integralizando na sua empresa todo esse capital. Ou seja, a sua empresa tem essa necessidade e você conseguiu integralizar e aportar essa quantidade de capital. Nesse cenário, você está suportando, além da necessidade de capital de giro da sua empresa, você está gerando aqui reservas que podem ser utilizadas em momentos de mercado que a economia não esteja tão favorável, que você tenha algum problema em relação às suas vendas. Um segundo cenário é esse cenário aqui. Você tem a sua necessidade de capital de giro, que é essa aqui, e você conseguiu economizar ao longo do tempo ou através de sócios, suprir apenas essa quantidade aqui. Ou seja, apenas essa quantidade aqui. Você conseguir resolver parte da necessidade de capital de giro da sua empresa. Mas a sua necessidade é maior que isso. E pode ser que você tenha ido aos bancos e conseguido suprir mais essa quantidade. Ou seja, isso aqui. Correto? Perceba que ainda aqui existem alguns picos que não foram supridos satisfatoriamente. Em uma empresa é bastante comum que isso aconteça. Nesses dois cenários que eu demonstrei aqui, o primeiro com capital de giro próprio e o segundo com capital de giro próprio e também de terceiros, nós precisamos fazer uma análise. No primeiro momento, nesse aqui de capital de giro próprio, o resultado da sua empresa precisa ser maior do que o custo de oportunidade, ou seja, precisa suprir a possibilidade de você investir esse capital que você aportou na sua empresa em outros investimentos que possam pagar inclusive mais do que esse resultado. Essa é a primeira análise que precisa ser feita, ou seja, se o resultado gerado pela sua empresa, após resultado esse composto por faturamento menos custos variáveis, menos custos fixos, menos impostos, esse resultado precisa ser maior do que o custo de oportunidade. Se isso acontecer, é um cenário bastante favorável e faz sentido você continuar nele. Nesse segundo cenário, em que você teve um aporte de recursos financeiros próprios e um aporte de recursos financeiros captados junto aos bancos, precisa haver resultado que compense a captação e ainda suprir o custo de oportunidade que você teria se tivesse investido esse seu recurso próprio mais o captado em outro modelo de negócio. Mas o que eu quero chamar a sua atenção mais especificamente para esse modelo de operação. Esse modelo de operação faz com que você capte em banco, que é isso aqui,
e ainda precise suprir essa demanda aqui que talvez você não tenha tido limites em instituições financeiras para bancar. Veja qual é o risco que esse cenário pode contemplar. Vamos imaginar que nesse cenário aqui, em que você conseguiu, com recursos financeiros próprios e recursos captados ao longo do banco, esse cenário aqui foi suprido por um tipo de captação de longo prazo. Mas esse cenário aqui, do qual você naquele momento não tinha limite de crédito para tal, precisou ser captado em outro momento, gerando endividamento de curto prazo. O endividamento de longo prazo precisa ser suportado pela capacidade de geração de fluxo de caixa da sua empresa. Mas normalmente esse endividamento de curto prazo é que vai se acumulando a uma taxa de juros muito maior do que essa captação aqui, de investimentos de longo prazo. É nisso aqui que eu quero que você tome todo o cuidado. Captação, recursos de curto prazo podem gerar um endividamento que possa tornar a sua insolúvel, ou seja, a capacidade de fluxo de caixa que a sua empresa gera pode não mais suportar esses pagamentos e se tornar insolúvel e ao ponto de ter que ser finalizada. No insight de hoje, eu gostaria que você prestasse muito atenção no endividamento de curto prazo versus a sua capacidade de geração de caixa. Isso precisa ser equivalente. Se esse endividamento de curto prazo for maior do que a sua capacidade de geração de fluxo de caixa, você pode estar comprometido em muito pouco tempo e transformar o que inicialmente era num sonho muito bonito e que chegaria a trazer grandes resultados, ainda ser finalizado com dívidas que precisarão ser suportados por você e pelos seus sócios ao longo do tempo, sejam com quais atividades vocês estiverem desempenhando nesse momento. Muito cuidado com essa situação. Bom, esse foi o Insight de hoje. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Insight. Se vocês gostaram desse formato, comenta aí. Quem sabe eu faço outros vídeos com formatos exemplificando gráficos e casos em tempo real, como foi esse formato de hoje. Valeu, até mais!